Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre as línguas originais. Quem já está acompanhando esse estudo aí, já sabe que as línguas originais que a gente fala são os textos em hebraico e grego, E que hoje só existem as impressões disponíveis aí, certo? Mas que devido a serem os textos na língua original, eles não são de fato textos originais, são textos cópias de cópias de cópias que vieram transpassando o tempo, Os autógrafos mesmo, os textos originais escritos pelos próprios autores bíblicos, esses já se perderam há muito tempo ou têm seus fragmentos nos museus ao redor do mundo, Inclusive na Biblioteca do Vaticano deve ter algum desses manuscritos aí, certo? E aí, o que tem aqui? Eu tenho essa aqui, que é a Bíblia hebraica, Ela vem aqui com a Torá, o Neviim e o Ketuvim, Que significam literalmente a instrução, os profetas e os escritos, tá? Eu nunca traduzo Torá por lei, porque lei é uma coisa que você segue cegamente, certo? E instrução você precisa compreender, Como eu falei no estudo sobre o manual de instruções. Aqui, nós temos o livro de Gênesis, que é Bereshit, e geralmente os textos em hebraico, pelo menos os escritos, a Torá, ele tem a ver com a primeira palavra, Se vocês observarem aqui, o título do livro, Bereshit. Se olharem aqui, vão perceber que é a mesma palavra do título, Bereshit bara Elohim, Se a gente for olhar por essa lógica, vamos lá em Êxodo para vocês verem, Que segue a mesma lógica. Só abrir aqui no primeiro capítulo. Aqui, tá escrito aqui Shemot, Olha só. Shemot. Se você for olhar aqui, aqui. Vocês vão ver aqui, a mesma palavra, a segunda palavra, Shemot, Ou seja, são os nomes, Levítico. Vamos abrir aqui em Levítico, Aqui, foi encontrado Levítico, Olha o que está escrito aqui, no título do livro, Vaikra. Aqui no versículo 1, Vaikra, Vaikra significa a forma que começa o livro, Então, se a gente for em Números, Bemidbar, Vai seguir a mesma lógica. Aqui, Números, vai estar lá Bemidbar, aqui, Aqui, Bemidbar, e aqui também, no texto aqui também está Bemidbar, Não, Números está aqui, é Bemidbar,
né? E vai para o Deuteronômio Devarim, né? Os números aqui eu não consegui achar a identificação da palavra, mas segue essa lógica, né? E vai para Deuteronômios, ó. Começa com Hadevarim, né? Aqui, ó. Hadevarim. Tanto no título quanto no livro, da mesma forma. Então, essa é a nomenclatura dos livros em hebraico, né? Para que eles possam ter essa forma, né? E ali os outros livros vão assumindo outras formas, né? De acordo com os assuntos, tudo. Mas os livros da instrução da Torá, eles têm esse padrão, certo? E aí, o que acontece? Ocorreu a tradução para Septuaginta, né? Você viu que aqui adota a nomenclatura hebraica e aqui vai ter a forma como a gente conhece os livros, né? Deixa eu ver se eu acho o índice aqui, né? Mas, ó, ver se eu acho o índice. Aqui, ó, pelo índice já dá para você perceber, né? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Aritimói, Deuteronômio, né? Então, houve essa tradução, tá? Isso aqui não é a língua original. Essa aqui é, certo? E aí, o que ocorreu? Com o período da história seguindo adiante, né? Depois que veio essa aqui, veio a compilação do Novo Testamento, que é isso aqui, tá? O Novo Testamento, ele já foi escrito todo em grego, então isso aqui apresenta o texto grego, tá? Podem ver, ó. Vocês podem ver aí, só tem os títulos que são em caracteres normais pra gente, né? Mas o texto em si ele está em grego, tá? O Novo Testamento estabelecido em grego, a Igreja Católica quando fez o Império Romano, né? Vamos voltar lá. O Império Romano quando estabeleceu ali a dominação sobre o Império Grego e sobre a região da Palestina ali, de Israel, né? Quando eles fizeram aquela dominação, eles fizeram essa tradução, tá? E de posse disso aqui, e pegando os compilados de todas as cartas, de todos os apóstolos, tudo ali que eles seguiam, eles fizeram um compilado que a gente chama hoje de Bíblia, que na verdade é isso aqui, para os católicos, tá? Nessa daqui tem os livros apócrifos, né, os deuterocanônicos. Nessa daqui, ó, já não tem, tá? Podem ver até, ó, que a espessura de um em relação ao outro, ó, é mais fino, porque aqui tem 7 livros e alguns capítulos a mais. E de posse desse material aqui, por volta do ano 500, a Igreja Católica vai e desenvolve o quê? A Vulgata, né? Bíblia Sacra Vulgata, que essa daqui está em latim, tá? Ela, por estar em latim, a Igreja Católica adotou a língua romana, que era o latim na época, como língua oficial, tá? Língua oficial e língua sagrada, né? Tendo isso aqui em mente, a língua sagrada, os católicos começaram a fazer as suas traduções a partir daqui. Já os protestantes brasileiros tomam um gancho nessa aqui, mas eles fazem consultas breves, né,
nessas daqui, ó. Eles fazem as consultas aqui, mas em certos pontos pegam a tradução aqui. Ainda mais porque todo o vocabulário, toda a tradução que é feita no Brasil adota uma linguagem mais parecida com as traduções antigas, né? Utilizando os pronomes, tudo naquela forma que veio disso aqui. Então, para não ficar muito distante da nossa cultura, né? As traduções são mais baseadas aqui do que aqui. E aí o pessoal faz a tradução com consultas aqui. Mas a maioria das traduções se assemelha a isso daqui, né? Então, essa daqui não é uma língua original. E essa daqui também não é, tá? A Septuaginta. O que tem nessas Bíblias é que elas foram um facilitador para as traduções no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo, né? Foram um facilitador. E por isso que a gente consegue fazer todo esse trabalho, né? E como somos de origem latina, né? Não só aqui, como na Europa, também nos idiomas italiano, espanhol, francês, né? E outras línguas, o português também deriva do latim, as nossas Bíblias acabam ficando mais parecidas com a tradução de origem vulgata do que de origem mesmo do hebraico, né? E isso às vezes até afeta um pouco o entendimento por causa do pensamento ocidental, certo? O pensamento ocidental também nas traduções é meio que colocado ali. E a Bíblia ela é um livro do Oriente Médio, então deveria ser analisado com as visões do Oriente Médio, certo? E por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com as traduções que usa, que, por exemplo, a Ave Maria traduz ali em Apocalipse o dia do Senhor como domingo, né? Se a gente for pegar aqui, ó, Apocalipse, Curiaque e Mera, vou olhar aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, né? Só abrir aqui, ó. Acho que é um 8. Deixa eu verificar aqui. Tem... Aqui, ó. Curiaque Emera. Tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas está bem aqui, ó. Curiaque Emera. Conseguem enxergar? Né? Eu é porque estou sem um marca-texto aqui. Agora, na Vulgata, ela tá diferente, né? Vai estar, se não me engano, Dominus Diem, né? Deixa eu ver aqui. Onde tá, ó? Tá bem aqui, ó. Dominica Diem, né? Dominica. Por isso que algumas Bíblias traduzem como domingo, né? Que Dominica significa Dominus, né? Dominus, Senhor. Então, o dia do Senhor. Aí algumas Bíblias traduzem para domingo, principalmente a Ave Maria, que traduz dessa forma, né? Então, a gente precisa entender que as línguas originais são o hebraico no Antigo Testamento e o grego, né? Só que o grego está tendo um movimento aí que critica um pouco a questão do grego no Novo Testamento,
dizendo que algumas cartas ali, alguns textos que foram escritos mais exclusivamente para os hebreus, né, como o Evangelho de Mateus, as cartas de Paulo, as nações, né, por exemplo, aos hebreus e tal, e as cartas gerais foram escritos em hebraico. Tem essa linha, essa corrente agora, né? Então, a gente precisa analisar isso direitinho para poder ter uma opinião formada sobre este assunto, tá certo? Então, seria mais ou menos isso hoje sobre esse vídeo, tá bem? Então, vamos encerrar por aqui, tá? Se inscrevam no canal, curta e compartilhe aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir com qualquer valor, de 1 centavo a infinito aí, faça por meio da chave Pix, que a gente está deixando aqui no final do vídeo e na descrição aqui embaixo, tá bem? Um grande abraço a todos, Shalom.